Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando hoje uma série de vídeos que tem como objetivo revisar os conteúdos que estávamos trabalhando antes dessa suspensão das aulas, tá ok? Só recapitulando, estamos sem aulas devido a uma medida do governo federal, assim como o governo estadual, que houvesse a suspensão das aulas para que evitasse a propagação do coronavírus. Então estamos aí, né, nesse processo de isolamento justamente por conta disso. Então vamos aproveitar esse processo de isolamento para revisarmos tudo que estávamos trabalhando nessa primeira unidade, ok? Antes dessa suspensão, estávamos trabalhando acerca da genética. O que é a genética? Eu disse para vocês que a genética ela é um ramo da biologia que vai estudar como é que ocorre a transmissão de características para as gerações. Ou seja, uma determinada característica que eu possuo, como é que eu transmito essa característica para os meus filhos. Então, esse é o objeto de estudo da genética. Eu vou só diminuir um pouco aqui a minha tela para que vocês consigam visualizar melhor o slide, tá ok? Então a genética ela vai ser dividida em dois períodos: genética clássica e genética moderna. A genética clássica foi quando justamente Mendel começava os seus experimentos em torno, né, dessa busca de respostas para tentar entender como funcionava essa transmissão de características físicas de indivíduo para indivíduos, ou de planta para planta, ou de animais para animais, enfim. E a genética moderna foi justamente o período da descoberta da molécula de DNA pelos dois cientistas Watson e Crick, né? Nós vamos falar também da molécula de DNA daqui a pouco. Então vamos pegar algum conceito nessa aula de hoje, alguns conceitos básicos da genética para podermos entender lá na frente um pouco da primeira e da segunda lei de Mendel, que vai fazer parte dessa genética clássica, tá bom? Então, para a gente entendermos um pouco da primeira e dessa segunda lei de Mendel, justamente temos que pegar esses conceitos, amarrar esses conceitos básicos aí fundamentais da genética, tá ok? Então, vamos passar aqui para o próximo slide, porque vamos adiantar um pouco, né? Eu vou dividir essa videoaula em duas, né? Essa primeira parte, aí logo em seguida uma outra parte, vocês assistam essa e vai ter uma outra parte dessa videoaula, possivelmente vou colocar lá, né, parte 2, e vocês dão continuidade. Então quais são esses primeiros fundamentos da genética? Primeiro, o que é um DNA? Né? O que é um DNA? Eu disse para vocês que o DNA ele é o ácido desoxirribonucleico que está situado dentro do núcleo celular. E a sua principal função é armazenar todas as nossas informações genéticas. Ou seja, através de códigos, né, esse material genético ele armazena essas informações que foi passada para nós. Então, a principal função do DNA é essa, armazenar informações genéticas. O DNA, a molécula de DNA, ela foi descoberta em 1953 pelos aqueles dois cientistas do slide anterior, Watson e Crick. Eles perceberam que existia uma molécula no interior de nossas células que era a responsável por armazenar essas informações genéticas, codificar essas informações genéticas. E que eram duas fitas que estavam enrolando-se uma a outra, né? Onde popularmente ficou conhecida aí como dupla hélice, né? Que tem um formato espiral e que enrola-se aí uma com a outra. Então, isso é o DNA. O que são cromossomos? Cromossomos será o mesmo DNA, só que em um formato diferente. Ou seja, quando nossas células elas estão fazendo divisão, ou mitose, ou meiose, o nosso material genético que vai estar no formato de DNA até então, ele precisa se transformar num formato menor para que facilite lá na frente, na hora que as células se dividirem, facilite esse transporte. Então, o DNA vai aderir a um formato menor e esse formato menor chamamos de cromossomos, ok? Então, DNA, cromossomo são as mesmas coisas, só que em formatos diferentes, tá ok?
Um outro termo aí que precisamos pegar é o gene. O que é um gene? O gene ele vai ter dois significados aí, né? Nesse processo da genética clássica e na genética moderna. Na genética clássica, Mendel não entendia muito sobre essa questão de DNA, né? De gene, até porque foram termos e foram coisas que foram descobertas somente em 1953. Porém, Mendel ele já falava que existia aí fatores que eram determinantes e que eram fundamentais e que armazenavam algumas informações genéticas. Ele não chamava de gene, ele chamava de fator. Então, toda vez que estivermos estudando a primeira ou a segunda lei de Mendel e tiver lá, né, fator, está ligado à questão de gene, né? Está ligado à questão de gene porque naquela época ainda não se tinha descoberto, né, essa molécula aí chamada de DNA. E o que é o gene na modernidade? O gene vai ser um pedaço do DNA que vai codificar uma determinada proteína. Ou seja, é aquela parte específica do DNA que armazena uma informação específica. Ou seja, toda molécula de DNA, ela armazena informações genéticas. Essa é a função macro do DNA. Porém, esse DNA ele vai ser dividido em fragmentos, chamado de gene. E esse gene é ele o responsável por armazenar uma informação específica. Por exemplo, a cor do meu cabelo, a minha altura, a cor dos meus olhos. São informações genéticas que vão estar expressas, né? Que vão estar codificadas no gene. Tá bom? Então o gene ele carrega a informação específica. Enquanto o DNA, a informação macro, a informação geral, que é todas essas informações genéticas. Ok? Deixa eu passar o slide. Um outro termo que precisamos pegar aí também é a questão do genótipo. O que é um genótipo? Genótipo vai ser a junção de todos os genes do indivíduo. Então, todos os genes que esse indivíduo tem nas suas moléculas de DNA, nós vamos chamar de genótipo. Porém, nós utilizamos também esse termo genótipo para simbolizar ou para figurar uma representação gráfica de um determinado gene. Ou seja, ao invés de colocarmos lá gene castanho, gene azul, vamos simbolizar esse gene com uma representação gráfica, ou seja, a utilização de uma letra do alfabeto ou um número. E aí nós utilizamos a letra maiúscula, né, e a letra minúscula. Por exemplo, costumamos com muita frequência utilizar o A. Então utilizamos lá o Azão, né, que é o A maiúsculo, e o Azinho, que é o A minúsculo, para simbolizar determinados genes, ok? Então, o genótipo é a representação gráfica de um gene. E o fenótipo, o que é? O fenótipo vai ser todas as características físicas, né, fisiológicas, morfológicas do indivíduo que são observáveis. Então, todas aquelas características aí que possuímos, a cor do teu cabelo, a tua altura, a cor dos teus olhos, o teu tipo sanguíneo, todas essas características que é do indivíduo, nós chamamos de fenótipo, ou seja, é a manifestação do genótipo do indivíduo. Então, o indivíduo ele tem diversos genes, nós chamamos de genótipo. Esse genótipo vai manifestar uma determinada característica, ou seja, nossos genes. O gene que foi mandado para mim, por exemplo, para a cor de olho, ele vai manifestar uma característica, e essa característica nós vamos chamar de fenótipo, tá ok? Porém, esse fenótipo, ele depende dos genes e ele também depende do fator ambiente. Por exemplo, a característica que foi mandado para mim, Flávio, para a cor de cabelo, foi a característica, o gene castanho. Então, o meu gene, o meu genótipo vai expressar essa característica para a minha cor de cabelo. Então, a minha cor de cabelo, conforme o meu genótipo, será castanho, porque essa foi a característica, esse foi o gene que foi mandado para mim. Porém, se eu pegar e pintar meu cabelo de loiro, né, um exemplo, essa característica ela vai também estar ligada ao fator ambiente, ou seja, o fenótipo, que são as características observáveis nossas, ela depende tanto do genótipo, que é a manifestação dos genes, quanto da questão do fator ambiente. Então, uma está ligada à outra, tá ok? Um outro termo, como eu falei para vocês, né? Fenótipo que é igual ao genótipo, ou seja,
O fenótipo é a representação dos nossos genes, que também depende do fator ambiente. Cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos, toda vez que vocês ouvirem falar nesse termo homo, né, é algo igual. Então, cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que eles vão se unir conforme as suas funções e suas características no processo de meiose, né, ou de divisão celular. Esses cromossomos eles se unem conforme suas características, suas funções, e são chamados de cromossomos homólogos porque são iguais, ou seja, aquele que veio do pai vai se unir com aquele que veio da mãe conforme as suas funções e características. Então, se naquele cromossomo A, por exemplo, está contida as informações para minha cor de olho e para minha altura, que veio do meu pai, ele vai parear com o cromossomo que veio da minha mãe com a mesma característica e função, cor de olho e altura. Entenderam? Então, cromossomos homólogos são cromossomos iguais, que vieram dos nossos pais, né? Ou do nosso pai ou da nossa mãe. Um outro termo que precisamos, assim, essa imagem aí para vocês entenderem mais ou menos, né? Durante o processo sexual. O óvulo, que é a célula sexual feminina, se une com a célula sexual masculina, que é o espermatozoide, e nelas estão contidas os cromossomos. Aí na ilustração tem 4 cromossomos, né? E observem que esses cromossomos, as cores simbolizam que são iguais para uma determinada função ou característica. E no processo de fecundação, tu tem a formação de um zigoto, que é uma nova célula, né, com base na união do óvulo e do espermatozoide. E que esse zigoto, né, os cromossomos que estão contidos nele, são cromossomos que vão parear conforme as suas cores, ou seja, conforme as suas funções, que foi mandado do pai e da mãe, tá ok? Então, cromossomos homólogos são cromossomos iguais. Genes alelos. Genes alelos são aqueles genes que estão no mesmo lugar, no mesmo local, né, no mesmo locogênico do cromossomos e que têm características iguais. Então, no cromossomo que foi mandado, e no cromossomo que foi mandado da minha mãe também tem um gene alelo, e esses genes eles têm a mesma função, vão expressar uma mesma função. Que função, professor? O que foi mandado do meu pai é para cor de olho, aquele gene, ele vai parear com o que foi mandado para minha mãe também para cor de olho, ou seja, genes alelos, ok? Genes presentes nos mesmos locais, ou seja, no mesmo locogênico dos cromossomos homólogos. Homozigoto e heterozigoto, 2 termos importantes aí e que vamos ver na próxima videoaula que eu vou estar gravando daqui a pouco, né? Vocês já podem assistir, ela já vai estar aí embaixo. Então, vamos dar continuidade a esses próximos termos aí na outra videoaula, tá ok, gente?